Amém. Pode vir, Miriam. A Dediane, né? Dediane, é isso mesmo? Dediane vai compartilhar conosco aqui rapidamente um testemunho, né? Do cumprimento da palavra de Deus na vida dela, na casa dela, né? Vamos ouvir com toda atenção, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Eu estou de jejum por conta desse microfone. Ai, que medo. Gente, eu estou aqui para dar o meu testemunho, para a honra e glória do Senhor. Aos meus 15 anos eu me envolvi com drogas, até os meus 21. Hoje, se eu estou aqui é porque eu tenho um Deus que me ama muito, muito mesmo. Eu fui resgatada do fundo do poço. Para vocês jovens, obedeçam, escutem seus pais e suas mães, porque são amigos de vocês. Porque se eu me envolvi nesse mundo foi por conta de amizade. Minha mãe falava, eu não escutava ela. Envolvi, fui para o fundo do poço. Deus me resgatou de lá. Há 1 ano e meio atrás, eu entrei em depressão, tomando remédios, desempregada, endividada. A Miriam e o Marcos, que são mais que amigos, são irmãos que a gente tem, são gente de dentro da nossa casa, foram lá, resgataram a gente, Deus enviou eles, trouxeram a gente para cá. Fui muito bem recebida, obrigada. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, Senhor. Se eu estou aqui hoje, é para a sua honra e sua glória. Ô, benção. Glória a Deus. E para complementar também, ela passou também pela casa de recuperação, por uma casa de recuperação. E o marido dela também trabalhou nessa casa de recuperação. Ele também foi alcoólatra, liberto com a glória de Deus. Hoje os dois se converteram, tem uma família linda, abençoada. O Isaac, filho deles, ele também frequenta o culto de jovens, está na célula do Hugo, e com a glória de Deus, é Deus resgatando famílias. Benção. Jesus. Benção, amém. Vamos aplaudir o Senhor Amém. pela vida do Diane, da família. Glória a Deus, querido. O testemunho, ele cativa a fé da gente. Porque é justamente sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, na altura do capítulo 4. Para que em nome de Jesus nós possamos ser alimentados pela palavra. Porque é de uma palavra que nós precisamos. Foi uma palavra que agiu na vida da Dediane, da família dela. Amém, querido? E eu tenho certeza que todos nós aqui temos diversas necessidades nessa manhã. Todos nós temos diversas preocupações nos nossos corações. Mas acima de tudo, eu tenho absoluta certeza que todos nós precisamos de uma palavra. Então, que nessa manhã nós sejamos confortados e trabalhados pela palavra de Deus, porque somente ela pode traduzir a perfeita manifestação da vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, eu convido você, nós temos uma palavra de oração antes de nós iniciarmos. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, porque ela é a perfeita revelação da sua vontade, a manifestação do seu Cristo, do Filho de Deus nessa terra, nas nossas vidas. Ela que opera maravilhas, ela que opera verdadeiros milagres nas nossas vidas. Então nós te agradecemos por essa preciosidade que nós temos nas nossas mãos, às vezes no nosso telefone, no nosso aparelho, no nosso computador, de diversas formas, mas nós te agradecemos, porque um dia o Senhor trouxe essa palavra para nós, através de homens e mulheres de Deus, o Senhor levantou, e através do seu próprio Filho, a palavra viva, que manifesta a sua graça, o seu perdão, a remissão dos nossos pecados nas nossas vidas. E por isso que nós nos colocamos aqui, meu Deus, nos esvaziando de nós mesmos, com temor e tremor na sua presença, para que nós sejamos tocados e ministrados pela sua palavra,
em nome de Jesus. Amém, querido? O Igor vai colocar para nós aí uma breve apresentação. O título da pregação é Seja Eficaz. Amém? Pela palavra de Deus. Nós estamos sendo desafiados ao longo desse ano de 2023 a nos levantarmos. Amém? Você não precisa se levantar da sua cadeira, mas nós temos sido trabalhados, exortados, incentivados a sairmos do nosso lugar de comodismo, para que nós possamos assumir realmente o lugar que Deus quer para as nossas vidas. Nós acabamos de ver aqui um testemunho tremendo de alguém que foi levantado, amém? Foi levantada, ela, sua casa, sua família, numa situação tão difícil, tão complicada, para que eles pudessem usufruir daquilo que realmente Deus quer para mim e para você. Nós precisamos nos levantar, mas nós precisamos ser eficazes, repita comigo, eficazes. Precisamos nos levantar com eficácia. E é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva. O que ela é? Viva. E eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém, querido? Olha que bênção, né? Então a gente colocou ali o versículo-chave, o texto base da ministração. E o que nós podemos extrair desse texto? Dificilmente, querido, nós realmente conhecemos as nossas motivações, os nossos desejos. Quem aqui tem total e absoluto controle do que faz? Nenhum de nós. E por vezes nós somos tomados, pelos mais variados sentimentos, pelos mais variados comportamentos. Vez ou outra nós nos vemos nas mais complicadas e periclitantes situações que nós podemos enfrentar no dia a dia. A grande verdade, querido, é que independentemente do nosso grau de instrução escolar, nós sempre precisaremos ser orientados e ensinados. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Eu preciso ser orientado. Nós precisamos, querido, ser ensinados. Nós precisamos ser moldados. O erro mais grave que nós podemos cometer é entender que nós somos autossuficientes, autônomos, Está tão em moda aí, carro autônomo, Eu honestamente teria muita dificuldade, e eu já vi vídeos aí na internet de sentar no banco e ser conduzido por um veículo sem motorista. Mas o fato é que já existem, e quantas coisas vêm se tornando automáticas, automatizadas, mecanicamente automatizadas, ou simplesmente vão no automático. Mas o fato, querido, é que essa palavra, ela revela, é uma expressão da manifestação e da revelação do poder de Deus nas nossas vidas. Não é gratuito que o autor do livro, que eu entendo que é o apóstolo Paulo, compara essa palavra a uma arma. É porque ela destaca aqui para mim e para você 5 características. A primeira delas é que a palavra ela é viva, ela é dinâmica. Ela não é estática, ela não é simplesmente um texto bonito. A partir do momento que essa palavra é infundida no meu coração, ela gera o quê? Vida. Quantas vezes nós estamos aí em densas trevas, adormecidos, muitas vezes paralisados por situações tão difíceis, tão complexas que nós enfrentamos,
E às vezes nós recebemos uma palavra, como a irmã compartilhou aqui conosco, recebe uma mão, um amigo, uma ajuda, e aquilo gera vida e transformação para mim e para você. Por quê? Porque essa palavra ela é viva. Amém? Ela é um texto, mas a partir do momento que ela entra no meu coração, ela produz efeitos. Por isso que a palavra ela tem a característica da eficácia. Em algumas traduções vai estar que essa palavra ela é viva e poderosa. O pastor Carlos até me ajudou ontem, né, a pesquisar. No original grego, a palavra que está lá no original é energia. Equivale a energia, equivale a poder. Poder é a capacidade que algo tem de produzir algum efeito. Então essa palavra, querido, que você tem nas suas mãos, no seu telefone, no seu tablet, mas principalmente no seu coração, é o que você precisa para gerar vida. Tudo o que aconteceu nessa reunião desde o início, aqui que a Ana Clara abriu a reunião falando de descanso. E se você ler o contexto do capítulo 4 do livro de Hebreus, vai falar justamente de descanso. Que o Senhor tem um descanso para mim e para você. E esse descanso, ele culmina através da precipitação nas nossas vidas de uma palavra, que é viva e eficaz, ou seja, ela é poderosa. Esse texto, ele também destaca para mim e para você que essa palavra ela é cortante. Alguns irmãos aqui têm muita habilidade para trabalhar com facas. O Marquinhos tem, né? O Tiago tem também. O Tiago está precisando lá em casa molar as facas de novo. O dia ele molou lá, ficou ficou bom, viu, irmão? Nossa, fica até perigosa, mas... Querido, a arma mais poderosa, no meu entendimento, que existia à época que esse texto foi escrito, era justamente uma espada. Talvez se fosse hoje, o autor do livro compararia a palavra de Deus a uma bomba atômica. Porque a palavra ela é viva e eficaz, ela é mais poderosa que qualquer bomba atômica que já possa ter eclodido nessa terra. Não existe nada mais poderoso, querido, do que a palavra de Deus. Porque a palavra ela é simplesmente a revelação completa e integral do nosso Deus. Nós não temos a capacidade de discernir a presença de Deus, aqui como foi relatado aqui no momento da ministração do louvor, sem a revelação da palavra de Deus, sem a revelação do Espírito Santo de Deus, que não é, que como a Luciana colocou, nos foi entregue através da palavra de Deus. E quantas vezes nós estamos preocupados aí em adquirir armas poderosas, né? E ficamos debatendo por que pode, por que não pode ter arma. Mas nós temos acesso a algo extremamente poderoso, querido. Fruto de um trabalho escrito num período de mais de 1.500 anos. E que é poderoso para transformar a minha vida e a sua vida. Eu lembro que uma certa ocasião, eu viajei para Formosa, em Goiás, num dia de domingo, como hoje, que eu tinha um trabalho a fazer na segunda-feira. E eu saí de viagem após o almoço, passando em torno de Brasília, no final da tarde, eu fui parado numa blitz. Aquelas blitz assim, pente fino, sabe? E vieram ali 3 policiais fortemente armados, né? E documento, carteira, e acende farol, e apaga farol, e seta. Aí, por fim, revistaram o carro todo. Mas antes de revistar o carro, o policial perguntou, você está armado? E eu disse, sim. E ele assustou, regalou o olho, né? Então, o senhor desce do carro, por favor. Eu falei, eu desço e mostro a minha arma. Peguei essa Bíblia, era exatamente essa, que estava ali na porta do carro, né? E o policial falou assim, não posso repetir a palavra que ele falou lá no dia, né? Mais ou menos assim, você está de gozação com a minha cara, né? Eu falei, não estou não. A minha arma é essa. E eu tenho porte dela, assegurado por Cristo Jesus. Nós estamos aqui fazendo nosso trabalho sério, o senhor está com essa palhaçada? Eu falei, não é, meu amigo. Você não tem ideia do poder dessa arma. Comecei a pregar para o guarda ali, né? E dos 3 vieram 5, que eu acho que eles acharam que ia acontecer algum entreviro, algum problema ali, né? E eu falei, olha, se todos que vocês parassem fossem armados com essa arma, eu te garanto que o trabalho de vocês seria muito mais fácil.
Ele falou, você tem razão, porque nós já aprendemos de gente bêbada aqui hoje, não está no papel. Eu falei, então posso continuar a minha viagem com a arma? Então, o senhor está liberado, pode ir. Ele até falou assim, que Deus te abençoe. Eu falei, que Deus abençoe vocês também. Essa palavra, querido, ela tem a característica de ser penetrante, né? Ela é mais cortante do que a espada, ou seja, ela realmente vai ferir aquele que maneja ela, mas ferir no sentido de curar. Por quê? Porque a palavra fala, o texto também nos revela que ela é penetrante. Ela é profunda. Ela é capaz de discernir e de atingir as áreas mais obscuras da nossa vida, aquela gavetinha escondida que nós temos lá no coração, que às vezes nem nós mesmos temos a chave dela. O Senhor, Ele consegue, pela sua palavra, entrar ali naquelas densas trevas que muitas vezes nos tiram sono, que nos perturbam, e produzir ali luz e vida. Amém, queridos? E por fim, a palavra destaca que ela é apta, ou seja, ela é pronta, ela é acabada, ela não necessita ser remendada, não necessita ser reescrita, né? Tem tanta gente hoje defendendo que a palavra precisa ser reescrita, mas a Bíblia nos revela que essa palavra, querido, ela é apta para transformar o seu coração. Ela é apta e foi apta para transformar a vida dessa irmã que trouxe esse testemunho para nós aqui. Ela é apta para curar as enfermidades que talvez estejam recaindo sobre as nossas vidas, para afastar dos nossos corações a depressão, a angústia, a tristeza. Ela é apta a ser eficaz e trazer benefícios tremendos para nós. E dentre esses conceitos, eu gostaria de destacar aqui o da eficácia, o do poder. Talvez a circunstância, talvez a característica mais pujante dessa palavra que nós temos à mão. Aí, levante-se com eficácia. Pode deixar, irmão, né? Então, assim, o que é eficaz? Quem gostaria de participar da ministração? Quem saberia colocar para nós o que é eficaz? O que significa ser eficaz, ser poderoso? Quem? Eficaz é o que é preciso. Tudo o que é eficaz é aquilo que tem no seu âmago a capacidade de produzir um determinado efeito. Como o pastor Horácio colocou, que o Flamengo é eficaz porque ganha título. Isso nem sempre é uma verdade, mas tem um fundo de verdade, digamos assim, né? Mas eficaz é o que tem o poder de produzir determinado efeito. É a segurança do resultado, a garantia da sua infalibilidade. Eu não sei você, mas eu tenho o hábito de ler bula de remédio. Todas as vezes que eu vou ao médico e ele receita alguma coisa, eu sempre leio a bula do remédio. E você precisa ler a bula. Aqui a sua bula. Aqui tem tudo que nós temos de bom, de errado, de ruim, de podre, está revelado essa palavra aqui, né? E tudo o que é eficaz e o que não é eficaz em um determinado medicamento é revelado na bula. E hoje as bulas são mais fáceis de serem interpretadas. Eu sempre vou lá na região que está escrito assim, o que esse medicamento faz? E ele vai explicar qual que é o objetivo daquele medicamento. Olha, esse medicamento é eficaz contra rinites alérgicas, sinusites e tal, como eu estava lendo uma bula esses dias, né? Então, tudo que é eficaz é aquilo que tem aptidão a produzir um resultado. Quando você vai tomar uma vacina, seja ela qualquer que for, ela passou por testes de eficácia. Ou seja, tantas pessoas que tomam determinada vacina, ela consegue gerar o efeito produzido, o efeito esperado, com X% de eficácia. A palavra de Deus, ela é 100% eficaz contra o pecado, querido. Quando nós entendemos o poder e eficácia dessa palavra, e quando nós trazemos ela para o nosso coração, ela se transforma em vida, nós temos a oportunidade de experimentar uma imunidade contra Satanás, seus demônios e contra o pecado. Amém, querido? Que coisa tremenda. Eficácia é diferente de eficiência.
não é o mesmo conceito, não é a mesma palavra e não tem o mesmo significado. Eficiência está muito mais presente no nosso dia a dia do que eficácia. Nós sempre procuramos soluções que sejam eficientes, mas não necessariamente eficazes. Todo mundo toma a Neosaldina para afastar a dor de cabeça num período curto de tempo, mas nem sempre nós procuramos investigar a causa da dor de cabeça. Então, ela vai ser eficiente para nos curar da dor de cabeça, mas ela não necessariamente será eficaz para combater a causa da dor de cabeça. No começo do ano eu estava tendo muita dor de cabeça e o médico me receitou esse óculos. E vez ou outra eu estava tomando analgésico para a dor de cabeça, mas quando eu passei a usar o óculos, as dores de cabeça diminuíram bastante. É a diferença entre eficácia e eficiência. Quando nós não temos a revelação da eficácia, e por muitas vezes nós não compreendemos as nossas motivações, as nossas inclinações, as nossas tendências, e na maioria das vezes nós somos dominados por elas, nós sempre procuramos frases prontas. Queremos sempre algo que produza efeito rápido, que seja eficiente. Você está com aquela azia, né? Comeu aquela feijoada ontem, dia de sábado, e de repente aquilo te deu aquela queimação, né? Aí você vai aonde? No sal de fruta, né? Porque ele é rápido e eficiente. Então, querido, coloca uma coisa na sua cabeça: tudo que é eficaz não necessariamente tem em si algum grau de eficiência, mas nem tudo que é eficiente é necessariamente eficaz. Como hoje as coisas são muito rápidas, você manda a mensagem no WhatsApp, você já quer que a pessoa lê. Você toma o remédio, você já quer que ele produza o efeito imediatamente. Você chama o Uber, você quer que ele se materialize na porta da sua casa. Nós queremos hoje que tudo seja rápido, seja, né, André? Cadê? Chega, né? Cadê o carro, né? Não, está vindo, nossa, mas está demorando demais. E nós somos tendenciosos a priorizar aquilo que é eficiente, não necessariamente aquilo que é eficaz. Por isso que muitas vezes nós trocamos essa palavra por conselhos, por livros de autoajuda, por frases prontas, que com certeza têm a capacidade de gerar um efeito confortável que nós estamos desejando. Mas o que a palavra nos ensina é que nós precisamos nos levantar em eficácia. Eu trouxe ali alguns exemplos para nós, né? Para a gente entender a diferenciação desse conceito de eficiência com eficácia. Ali, do seu lado esquerdo, nós temos o Fusquinha 1200, 72, meu sonho de consumo. Eu ainda vou ter um Fusquinha branco, motor 1200. E do outro lado você tem uma Ferrari, né? E eu pergunto para você aqui nessa manhã, qual dos dois ou qual deles é eficaz? Vamos pensar bem, qual que é a missão de um carro? Transporte. Então o carro, ele é eficiente quando ele transporta você do ponto A para o ponto B. Você chama o André Cerqueira, você fala assim, eu preciso ir até tal lugar. Então ele vai pegar você na sua casa e vai transportar você até o determinado ponto B. Então você concorda comigo que esses dois carros, eles são potencialmente eficazes naquilo a que se propõe? Mas qual dos dois é mais eficiente? Depende. Depende. De que vale uma Ferrari com pneu furado? O Fusca pode ser mais eficiente. O Fabinho, não está aí não, né? O Fabinho, antigamente, ele tinha um Fusca, ele era todo trabalhado, motor, não sei o quê. E uma vez eu fui para Uberlândia com ele e o Fusca corria igual uma Ferrari. A verdade era essa. E os outros carros ficavam encabulados de como que um Fusca conseguia ter aquele desempenho. Fato que tanto a Ferrari quanto o Fusca, eles são aptos a produzir o efeito para o qual eles foram projetados, que é levar você do ponto A para o ponto B. É certo que eles têm graus diferentes de eficiência.
Um talvez vai gastar mais gasolina, um vai fazer a viagem mais rápida, mas nenhum deles consegue ser eficaz se tiver um problema mecânico. Aí você leva lá para o Lucão, ele conserta Fusca, conserta Ferrari, que você levar lá e lá arruma. Mas nenhum deles conseguirá ser eficaz se não estiver em perfeito funcionamento. Próximo slide, por favor, querido. A gente encerrar. Ali nós temos 3 pessoas, 3 celebridades, conhecidas pela sua eficiência. Neymar Júnior, o Wallace, né, o jogador de vôlei, e o LeBron James. É isso mesmo que fala o nome dele, né? Um do futebol, um do vôlei e um do basquete. São atletas eficientes? Mas se jogarem sozinhos, são eficazes? Sim ou não? De que adianta você ter o Neymar Júnior no time do Uberlândia? Vamos falar mal do Uberlândia, né? Vamos falar do Flamengo, não, né? Sozinho, querido. Né? Ou no time do Vasco. Às vezes o Jorge está ouvindo, né? Então, assim, eu particularmente, querido, tenho muitas reservas em relação ao Neymar. Não aprovo o comportamento desse rapaz, mal consigo engoli-lo. Mas eu reconheço que ele tem um talento especial. Agora, de que adianta ele sozinho no time contra os outros 11 do adversário? Futebol, querido, é algo, eu falo assim, é um esporte onde o céu e o inferno são muito próximos, né? Porque pode dar tudo certo numa semana e tudo errado na outra. E o técnico geralmente vai do céu para o inferno rapidamente. Mas qual time ganha a partida? Seja de futebol, seja do vôlei, seja do basquete. Qual o time que ganha? O que é eficaz. No futebol, ganha o melhor time? Não. Quem ganha no futebol? Quem faz o gol. E quem faz o gol não necessariamente é o melhor time. A Copa do Mundo Feminina está acontecendo aí, está sendo marcada por diversas zebras, né? Então entrou lá a seleção brasileira, cheia de estrelas, contra a Jamaica, sem muitas jogadoras conhecidas. E a Jamaica foi mais eficaz do que a seleção brasileira, porque conseguiu desclassificar o time das meninas, né? Eu achei muito interessante que eu assisti o final do jogo, no final ali as jogadoras da Jamaica se reuniram, num grande círculo de oração e foram agradecer a Deus. Porque nós só podemos ser eficazes, querido, se nós compreendermos o nosso propósito. E somente essa palavra pode revelar para mim e para você o real significado do nosso propósito. Amém? A palavra de Deus, ela é eficaz porque ela corta como uma espada. Anotei aqui. Ela penetra as áreas mais obscuras da nossa vida. E por isso revela as verdadeiras intenções do nosso coração. Nenhum desses 3, querido, por mais habilidoso que ele seja, consegue levar os seus times às respectivas vitórias se não estiverem devidamente imbuídos de eficácia. Os outros 2 eu não acompanho muito, mas o camisa 10 nosso ali, ó, o dia que ele não quer fazer nada, ele não faz absolutamente nada, mas o dia que ele quer, ele realmente desequilibra. Por quê? Porque ele tem um talento especial. Você tem um talento especial, querido. Você tem no seu âmago a semente da eficiência, mas a palavra de Deus torna a mim e você eficazes, aptos a cumprir o nosso propósito. Tudo o que aconteceu nessa reunião e tudo o que aconteceu desde que você abriu os seus olhos, querido, só aconteceu porque uma palavra se cumpriu. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Ainda que você acordou de mau humor, por ter que acordar cedo, num domingo ensolarado, às vezes sua mãe, sua esposa te acordou para você ir na igreja, vamos! E você estava naquele sono mais bom, né? Por mais que você tenha acordado rabugento, casmurro, o fato é que as misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. E uma palavra se cumpriu. A irmã veio aqui dar um testemunho. Por quê? Porque uma palavra gerou efeitos e efeitos eficazes na vida dela e da família dela. O pastor Horácio estava aqui comentando, né? Que insanidade que é você receber uma herança sem você ser herdeiro.
E o fato é que a Bíblia nos revela, essa palavra, que nós fomos feitos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E às vezes você reclama que seu pai e sua mãe não têm uma herança física para te deixar, mas você é a pessoa mais rica desse mundo. Nós precisamos entender isso, querido, amém? Por quê? Porque basta uma palavra, ela é eficaz. Rapidamente, você não precisa abrir. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, vai contar a história de um centurião, cujo servo estava doente, talvez vocês conheçam a história. E a palavra nos fala o seguinte, que tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, meu criado jaz em casa, de coma, paralítico, olha que situação terrível, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Aquilo comoveu Jesus. O centurião era um oficial romano. Acredito eu, acho que era isso mesmo, né, pastor? Quando ele diz que Jesus não era digno de receber Jesus em sua casa, possivelmente ali existiam ídolos romanos, alguma coisa que incomodava o coração daquele homem de receber o próprio Cristo, mas ele sabia o poder de uma palavra. Ele falou assim, eu conheço o poder da autoridade, eu sei quando eu falo para o soldado ir, ele vai, quando eu falo para o soldado voltar, ele volta. Então basta uma palavra sua, e meu servo será curado. E Jesus fala assim, olha, nem Israel eu vi tamanha fé, vai, e seja feito conforme a sua fé. E a Bíblia diz que na mesma hora, a eficácia com a eficiência operaram, porque aquela palavra atingiu o seu objetivo, e produziu efeitos eficazes, com uma eficiência relâmpago, que nem a mais moderna medicina alcançaria. Esse é o nosso Deus, querido. Você quer experimentar essa palavra? Aceite-a no seu coração, medite nela, o que nós precisamos. Tudo que você precisa, querido, é de uma palavra. Às vezes você precisa amanhã de um dinheiro para cobrir a sua conta na segunda-feira. Você não sabe como é que você vai encarar o seu patrão amanhã. Talvez você tenha uma prova difícil na sua escola, na sua faculdade. Um desafio extremamente amedrontador. E você precisa, e como nós precisamos de vigor, nós precisamos de saúde, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de orientação, mas sobretudo, nós precisamos de uma palavra. Bruninho estava compartilhando aqui ontem na Rede Jovens, eu assisti pelo YouTube, e estava falando sobre a preciosidade que reside na presença de Deus. E como é bom nós entrarmos na presença de Deus, cheio de feridas, cheio de machucaduras, de decepções, de frustrações, de necessidades, e sairmos restaurados e transformados pelo poder de Deus que opera nessa palavra, querido. Nós precisamos recorrer aos médicos, aos psicólogos, precisamos recorrer, muitas vezes, a diversos tipos de profissionais, mas, sobretudo, recorra a essa palavra. Por quê? Porque ela é viva e ela é eficaz. Qual que é o gatilho da produção da eficácia da palavra de Deus nas nossas vidas? Fala para a pessoa que está do seu lado, fé. Nós precisamos de fé. A Bíblia diz, no próprio livro de Hebreus, um pouco mais à frente, no capítulo 11, no versículo 6, quem sabe, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, querido, é impossível você assimilar essa palavra. E ele vai além, fala assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o quê? Creia que Ele existe e é transformador das nossas vidas. O que aquele centurião tinha de diferente? Um coração de fé. Todos nós aqui, queridos, temos as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas vergonhas, as nossas deficiências, mas todos nós podemos ter um denominador comum: fé. A fé será capaz de fazer com que essa palavra realmente produza efeitos nas nossas vidas. Você quer experimentar essa palavra, querido? Cuidado, ela é cortante. Não é Isaías? Isaías é um excelente profissional da marcenaria, né?
E tem coisas lá que cortam, né, Isaías? Se você não tomar cuidado, deixar a mão no lugar errado, vai embora, né? Você quer a palavra? Ela é cortante, ela é penetrante, ela é apta para discernir realmente os propósitos e as intenções do nosso coração. Você está disposto a enfrentar nisso? Levante-se com eficácia, querido, porque essa palavra ela vai gerar efeitos nas nossas vidas, efeitos que não são passageiros como o efeito de um analgésico, mas que são duradouros para toda uma eternidade. Leve essa palavra para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, para dentro da sua empresa. Você que está nos ouvindo aí pela internet, pelas mídias sociais, leve essa palavra para dentro do seu coração. Ela é capaz de transformar as nossas vidas, independentemente da circunstância, do lugar onde nós estejamos. Ela é capaz de produzir efeitos, de satisfazer as nossas necessidades. E a garantia, querido, pode ir para o final aí, ó, nós já estamos encerrando, o Ministério Carta Escrita pode vir. Nós precisamos entender, e você pode se levantar também, né? A gente já está encerrando. Hoje aqui nós já falamos de descanso, nós já adoramos a Deus através de canções, exaltamos as características, o poder de Deus, a suficiência de Jesus sobre as nossas vidas. Oramos pela nossa nação, por Israel. Tiago nos trouxe um testemunho de como uma oração revelada com fé e fundamentada na palavra mudou a história de um rei. Como que o poder de uma palavra é capaz de fazer de mim e de você herdeiros de uma fortuna inestimável. Como que uma palavra pode resgatar uma família da morte, das drogas. E como que essa palavra pode alcançar aquilo que você entende que é inatingível. A palavra, querido, ela sempre produzirá efeitos. E qual que é a garantia disso? Cristo Jesus, porque Ele é a consumação de toda a palavra. Ele é o cumprimento de toda a palavra, a origem e o destino de toda a profecia. Ele é o cumprimento sobre as nossas vidas da mais valiosa graça, bondade, do perdão de Deus, a mais sublime, o mais sublime caminho que nós podemos ter nessas vidas, diante de tantas lutas, tribulações, dificuldades que nós possamos enfrentar. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, depois você pode ler. Eu sempre recorro muito a essa palavra, porque ela gera vida no meu coração. Ele fala assim: olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele vai além, ele fala assim: ó, os nossos pensamentos não são, porque ele fala assim: ó, os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os nossos pensamentos. Graças a Deus por isso, amém? E ele fala assim: olha, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, da semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Nós só precisamos de uma palavra aqui. E essa palavra já nos foi revelada através de Cristo Jesus. Ele é suficiente nas nossas vidas.
porque Ele é a palavra viva de Deus, que habita nos nossos corações. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa semana, que tipo de perguntas, de interrogações existiam no seu coração, que tipo de dificuldades você estava enfrentando, mas o fato é que existe uma palavra que é apta, ela é suficiente e ela é totalmente eficaz, não voltará vazia. Você quer uma palavra? O Espírito Santo vai te revelar no seu coração. Enquanto o Ministério Carta Escrita nos abençoa com uma ministração de uma canção, peça ao Senhor, fala assim: Senhor, eu preciso dessa palavra, eu não quero agir sozinho. Talvez eu tenha me pautado por frases de para-choque de caminhão. Essa palavra, querido, sem a fé, sem a revelação, ela produz frases bonitas que a gente vê aí nos para-choques de caminhão, mas uma vez revelada no meu e no seu coração, ela gera vida, ela afugenta toda treva, ela espanta e erradica toda enfermidade, ela opera em nós com cura, restauração, perdão, transformação. Receba dessa palavra em nome de Jesus.
Senhor é eterno. Nós passaremos dessa terra, a terra por si toda passará, mas a tua palavra jamais passará. Ela não retornará para o Senhor vazia, porque nós a recebemos no nosso coração e entendemos que Cristo Jesus é o cumprimento dessa palavra sobre as nossas vidas. Por isso nós te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que transforma as nossas vidas, que nos acode nas nossas lutas e tribulações, aquele que se levanta nas nossas batalhas e é vitorioso em todas elas. Por isso nós exaltamos o teu santo nome, aplaudimos a sua presença, exaltamos o teu santo nome, te louvamos da beleza da tua santidade, porque a tua palavra nos basta, ela é eficaz, ela nos é suficiente. Em nome de Jesus, querido. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos terminados, pastor? Mais alguma? Nós já estamos terminados. Abençoa a vida do irmão que está do seu lado e fala assim: te espero aqui novamente, e que o Senhor te conceda uma palavra. Tudo o que nós precisamos é uma palavra, em nome de Jesus.